Bora dar uma olhadinha nos gráficos aqui, família. O Bitcoin está conseguindo se manter aqui nessa região dos 63 mil dólares, né? A gente tem que ficar um pouco ligeiro, porque esse é um local claro de resistência. A última vez que a gente tocou esses 64 mil dólares, mais ou menos, a gente acabou recusando. Tocamos aqui atrás também, não conseguimos romper. Esse foi um rompimento falso, já volta abaixo. Então, quando a gente para analisar a principal resistência do Bitcoin, em questão de price action, seria realmente essa região dos 63, 64 mil dólares, tá? Rompendo aqui, a gente fica completamente livre, né? Pra gente vir buscar possivelmente o topo histórico. Não tem mais nenhum tipo de resistência, a não ser essa que ele está tentando romper nesse exato momento. Vale ressaltar que um fato está sendo um pouco mais bullish do que da última vez, né? A última vez a gente ficou 2 dias aqui praticamente nessa região e já devolveu tudo. Dessa vez a gente já está no 5º dia consecutivo aqui tentando fazer esse rompimento. Uma coisa que está interessante também é que quando a gente joga aqui Fibonacci, a força compradora tá tão grande nesse local que ele não tá perdendo nem 0,236 de Fibo, que é a primeira Fibonacci aqui, a primeira retração, né? Então ele chegou hoje, tocaram no 64, voltou aqui no 62, enquanto ele se manter acima aqui de 61 mil dólares, que seria 0,382 de Fibo, a gente está completamente bullish, fazendo inclusive possivelmente uma bandeira de alta, né? Aqui seria a pernada, aqui seria talvez a parte da bandeira, pra gente simplesmente depois romper isso daqui e vir buscar a região de topo histórico que a gente falou ali anteriormente. Outra coisa que tá interessante aqui no gráfico do Bitcoin é realmente o RSI. A gente consegue ver o RSI fazendo fundos mais altos que os anteriores, em nenhum momento ele tá tendo um tipo de divergência. Se ele tivesse, por exemplo, com o RSI caindo enquanto o preço tá subindo, seria uma divergência bearish, né? Mas pelo contrário, a gente tá tendo aqui o RSI subindo no momento que o preço estava caindo. Então a gente já estava tendo uma divergência bullish aqui no gráfico do Bitcoin. E quando a gente para analisar, né, como é que foi o fechamento semanal, a gente consegue ver que a gente fez uma barra bem interessante aqui, voltando acima de todas as médias. Tanto a média de 200, que seria essa amarela, média de longo prazo, quanto a média branca, que seria a média de curto prazo, quanto também a média 8 semanal. Então o Bitcoin ele segue saudável, segue tentando fazer aquela bandeirola gigantesca aqui no gráfico semanal, gráfico mensal, né? Onde a gente já tá 6 meses dentro dessa zona de preço, para depois a gente acabar explodindo a boca do balão e vir buscar patamares mais acima. Eu tô bem de olho, para falar a realidade, nas altcoins, principalmente para trade, tá? A gente ficou aí praticamente 3, 4 meses sem fazer trade direito, porque o Bitcoin estava completamente lateral. Agora eu estou me expondo um pouco mais ao risco de swing trade. Eu não gosto de day trade. Então eu separei algumas altcoins aqui pra gente dar uma olhadinha, visando logicamente o swing trade, tá? A primeira que eu quero olhar junto com vocês aqui é a própria Solana. Olha só que interessante que a Solana tá fazendo. Quando a gente fala de swing trade, a gente tá falando de operações que demandam dias para bater o alvo, não é 1, 2 dias, mas às vezes até mais, né? Uma semana, 2 semanas. Inclusive eu tô com uma operação aberta no gráfico do Bitcoin, já vai fazer uns 2 meses que eu consegui pegar o fundo ali, visando um swing trade também. Olha só que legal que a Solana tá fazendo. A Solana ela testa a média, as duas médias aqui como resistência, pega impulso, rompe essas médias e ela tá vindo retestar tanto a média 8 semanal, que é a média rosa, quanto a média de 21. Então isso por si só já é um motivo para eu ficar de olho em Solana. Segunda coisa que tá legal, olha o RSI dela também fazendo uma divergência bullish. O RSI já vinha fazendo fundos mais altos desde agosto, enquanto ao mesmo tempo ela vinha fazendo topos mais baixos. O gráfico caindo e o RSI subindo, mostrando uma certa divergência bullish. Outro motivo para eu ficar de olho aqui em Solana. Além disso, esse local aqui para Solana é uma região de price action. Perceba como é que ela normalmente suportou ou usou como resistência esse local aqui. Então, quarto motivo de entrada aqui. Então eu ficaria de olho para uma possível operação de swing trade dessa maneira aqui, ó. A gente pode até simular a entrada de Solana, poderia ser amanhã ou depois de amanhã, um alvo lá na casa dos 30 e poucos por cento, que vai ser a região do topo histórico. Então toda essa região vai ser uma região complicada, eu fecharia antes de chegar lá. E o stop, cara, abaixo da média. Olha que coisa linda. A gente tá falando de um alvo de 36% e um stop de 4%. Dá para você alavancar, por exemplo, 3, 4 vezes. Tem que saber o que tá fazendo. Quem não sabe alavancar, não alavanque, tá? Mas operações são nada mais, nada menos do que risco-retorno favoráveis. Aqui no caso de Solana, a gente viu vários motivos de entrada. Média, a gente viu RSI ali fazendo uma divergência, a gente viu um local de suporte. Esses são motivos de entrada, mas o risco-retorno em si, como é que tá? Quando a gente para analisar, o risco-retorno também tá muito favorável. Por quê? Porque o alvo é 36% e o stop é 4%. Sempre opere com stop, tá? Porque senão
pode começar a cair e você ser liquidado. Para quem opera ali no mercado futuro sabe disso. Então sempre opere com stop e o capital de trade, ele é diferente do capital de longo prazo. Longo prazo é 90% do meu capital, ele é longo prazo, é seguir acumulando, comprando. Nesse momento é só compra para longo prazo. Agora, essa análise aqui ela é exclusiva para swing trade. E Solana tá com risco retorno legal, vários motivos de entrada, 4% de stop, se a gente alavancar, por exemplo, 3 vezes, se estopar, você perde 12%. Mas se bate o alvo, você vai ganhar mais de 100. Vale a pena perder 12% para ganhar mais de 100? Na minha visão, vale muito a pena. Então, essa é uma que tá favoritada aqui, que tá bem interessante. Inclusive, a gente viu ela junto com os membros, tá? Outra que a gente viu junto com os membros, mas já foi, é a Near. Olha só como é que a Near tava. Ela tava bem parecida com Solana em questão das médias em si. Ela rompe as médias, retesta e ela tava lá com o alvo lá em cima, né? Vou dar até um Ctrl Z. Olha só como é que tá isso aqui. A gente pegou isso aqui com os membros também, mas essa daqui já foi. Para agora, outra que tá interessante é a PEP. Olha só o que a PEP tá fazendo nesse exato momento. Vou apagar essa análise que a gente fez hoje pela live da manhã. E a gente consegue ver que a PEP ela acabou rompendo essa LTB. Então a gente tinha essa resistência, que é uma linha de tendência de baixo aqui, onde a gente já teve toque como resistência aqui, tocou aqui ela chegou a fazer um rompimento falso, tocou aqui também. E ela acaba rompendo essa LTB, retestando e agora ela está confirmando uma alta, junto com as médias. PEP também tem o RSI fazendo fundos mais altos que os anteriores. A PEP também tem um local de price action interessante. Perceba que esse local é um local que foi suporte aqui, temos vários toques aqui, resistência, suporte. Então é um local de price action com muita defesa. Então a gente consegue ver vários motivos de entrada aqui. O RSI estocástico fazendo divergência, rompimento da LTB, médias. Vamos ver como é que tá a questão de risco retorno aqui agora. Qual que seria o alvo dessa pernada de PEP? Aqui seria um alvo interessante porque aqui vai ser uma resistência forte, né? Quando a gente simula aqui essa operação, a gente consegue ver que abrindo agora, por exemplo, o alvo fica na casa de 60%, 56%. E o stop a gente põe num local estratégico, que seria abaixo desse fundo anterior e abaixo da média. Então a gente tá falando aqui que o stop é 8% para ganhar 54%. Se você alavanca, por exemplo, 3 vezes aqui, tem que saber o que está fazendo, tudo aquilo que eu já falei. Cara, se bate o alvo, você ganha 150%. E se te estopa, você perde 24% mais ou menos. Então é mais um risco-retorno muito aceitável. Igual eu falei anteriormente também, a questão de alavancagem, além de saber o que você está fazendo, você tem que usar as corretoras corretas, porque isso daí vem com muita taxa, né? Quanto mais você alavanca, mais taxa você vai pagar para a corretora. Por isso que a gente usa Bybit, que tem o link aí na descrição, porque ela tem as melhores taxas nessa questão de trade, beleza? Então, já olhamos duas aqui que estão muito interessantes, vou olhar mais duas junto com você, mas antes eu quero fazer um convite para você. No mês que vem, no comecinho do mês, a gente vai fazer o Desafio DeFi, que vai ser um mini curso 100% gratuito, a gente vai dar no YouTube, mas só quem tiver no nosso grupo vai conseguir o link desse mini curso. Vão ser 3 dias de muito conteúdo, link tá aqui na descrição, entra lá no grupo que a gente vai passar todas as informações. Estratégia de pool de liquidez, de lending e de muita coisa. E depois desse mini curso a gente vai abrir as vagas da mentoria DeFiZeros, mas só nesse mini curso você já vai aprender muita coisa. Depois quem quiser se aprofundar, entra na mentoria DeFiZeros, beleza? Link aí na descrição. Voltando aqui, a gente também tem favoritado aqui CAS. E olha só que interessante que a gente tem no gráfico de CAS. Um pouco diferente das demais, a CAS ela tá dando entrada por outros motivos. Também por conta das médias, perceba que ela rompe a média, retesta, e pode ser que amanhã ou depois ela faça uma confirmação de alta, então eu ficaria completamente de olho nesse local. A CAS utilizou muito esse local como suporte, principalmente no curto prazo, né? Perceba como é que foi difícil romper isso aqui para baixo e quando rompe ela já volta acima. Então é um local interessante, né, para fazer esse reteste que ela tá fazendo nesse exato momento. A CAS ela também tá com o estocástico voltando a níveis de sobrevenda aqui, o que também é interessante, até para quem quer acumular essa bagaça aqui para longo prazo. Ela também tem o RSI tentando fazer fundos mais altos que os anteriores, mas não está tão nítido assim, né? Tá meio esquisitão. A CAS, olhando semanal, ela vem dentro de um canal de alta, que também é outra coisa que a gente já observou algumas vezes. Perceba essa linha de tendência de alta aqui, ela vem trabalhando dentro desse canal. E é onde você quer abrir uma posição aqui nesse canal? Poxa, mais próximo possível dessa zona, né? Perceba que todas as vezes que ela tocou nessa zona foram oportunidades. E ela também chegou com o RSI no neutro, que igual a última vez foi exatamente esse fundo aqui. Será que ela vai fazer mais um fundo aqui com esse RSI? Olha o estocástico também sobrevenda aqui, exatamente no mesmo momento que foi o fundo anterior aqui. As últimas 3 vezes que o estocástico chegou nessa zona de sobrevenda foram os 3 últimos finais do pullback, né? Então, CAS
para longo prazo ela tá dando esse pullback e no curto prazo ela tá fazendo aquele reteste nas médias, né? Uma análise um pouco mais diferente do que as outras que a gente trouxe aqui, mas ela segue bem bullish aqui. Quando a gente para analisar, o alvo de casa ele é um pouco menor. Por quê? Porque ela tá muito mais próxima do topo aqui, né? E quando a gente olha, o risco-retorno ele é diferente. Temos vários motivos de entrada aqui no gráfico de CAS, mas em questão de risco-retorno, poxa, CAS já está com alvo de 27%, o stop bem coladinho, porque ele vai ficar abaixo aqui da média, né, um stop de 4% mais ou menos, então aqui, como o stop é menor, dá até para alavancar mais, se souber o que está fazendo e tudo mais, beleza? Com uma pequena parte do capital de operações, não com o capital de hold, completamente diferente. O BO tá nas pessoas que querem fazer trade com capital de hold, elas começam a fazer uma mistureba e não existe isso. Capital de hold é uma coisa, capital de pré-venda é outra coisa, capital de trade é outra coisa. Se eu tenho, por exemplo, 100 mil dólares, pô, 90 mil dólares vai estar no hold, vai estar no longo prazo, vai estar em DCA, vai ter parte em caixa, vai ser uma estratégia. Vai ter 5 mil dólares desses 100 no trade. O que eu lucrar desse trade, eu vou jogar lá pro longo prazo. Não vou ficar fazendo mais e mais e mais trades e sendo um viciado em trade. Não. A gente usa alguns momentos específicos, igual eu falei no começo. Fazia quase 3 meses que a gente mal operava para conseguir ganhar mais dinheiro e aportar pro longo prazo. Essa é a estratégia de quem é um bom swing trader, tá? Então, voltando aqui pro gráfico, a gente consegue ver que o risco-retorno aqui é um risco-retorno legal. Se a gente alavancar, por exemplo, 5 vezes aqui, por que dá para alavancar mais? Porque, igual eu falei, o stop é muito menor do que as outras operações. Lá era 7, 8%, aqui é 4%. Então, 4 vezes 5, a gente está falando de 20% se estopar. E se bater o alvo é 27%, vamos arredondar para 30%, vai? Ó, vou colocar até um pouquinho mais longe, ó, 30% aqui, vezes 5, você ganha 150%. Então, olha o risco-retorno mais uma vez aqui. Ganhar 150% para perder 20%, vale a pena? Nessa questão aqui é um risco-retorno favorável. Caso é outra que na minha visão também está bem interessante. E para finalizar, a gente tem a Júpiter também. Olha só o que Júpiter está fazendo nesse exato momento. A gente chegou até a mencionar da Júpiter ali na live pela manhã. A Júpiter ela acaba de romper uma linha de tendência de baixa aqui. Além dessa linha de tendência de baixa, você para analisar bem essa linha, ela é uma cunha, né? Esse padrão, inclusive, ele é um padrão de rompimento para cima. Ele é uma figura gráfica que normalmente rompe para cima. O que ela faz? Ela acaba rompendo realmente para cima. Então, cunha já é um motivo de entrada. Ela rompe as médias e tá vindo retestar. Segundo motivo de entrada, reteste. Terceiro motivo de entrada aqui, fundos mais altos que os anteriores no RSI, enquanto no mesmo momento ela vinha fazendo topos mais baixos no gráfico. Isso aqui se chama divergência bullish, mais um motivo de entrada aqui no caso da própria Júpiter, tá? Como é que tá agora? Vimos que tem vários motivos de entrada. Como é que tá agora o risco-retorno dessa operação? E daí a gente vem para a simulação aqui. Se a gente abre essa operação, muito provavelmente a gente fecharia ela próximo dessa resistência, porque aqui a gente teve vários toques e foi difícil passar. Pode ver que na última vez a gente nem passou. Então o alvo dessa operação é 42%. Onde ficaria o stop? Pô, estrategicamente abaixo das médias, né? Vamos ver como é que ficaria aqui. Olha lá, alvo de 42% e stop pode ser aqui, ó, de mais ou menos 4%. Mais uma, que se você alavanca, por exemplo, 4 vezes aqui, outra coisa que a galera erra muito, alavancar 20, 30 vezes, aí vira uma loteria mesmo, não tem nada que vai te impedir de ser liquidado. Agora, se alavanca 4 vezes, se ele começar a cair, ainda tem espaço para ele conseguir cair. Se você alavancar muito, se ele cair 1% e você tá alavancado 20 vezes, você já perde 20%. Se ele cai 2%, você tá alavancado 20 vezes, você já perde 40%. Então você não dá nem espaço pro mercado andar um pouquinho para baixo. Agora, se alavancar 4 vezes, por exemplo, se ele cai aqui, ó, para 4% de queda, você vai perder só 16% do quanto você entrou. Agora, ao mesmo tempo, se ele bate o alvo, você vai ganhar mais de 160%. Então você percebe que a alavancagem é baixa, tem que ter um risco-retorno favorável, tem que ter vários motivos de entrada. Isso que um trader profissional acaba fazendo, não é ficar operando alavancado 1000 vezes, sem saber o que tá fazendo, abrindo qualquer tipo de moedinha. Então, aí que tá a grande diferença, beleza? Então, trouxemos aí 4 altcoins, as 4 estão graficamente interessantes, não é recomendação de investimento, você tem que saber o que você tá fazendo, tem que fazer trade para quem faz, né, com um capital específico para isso, não misturar com o capital de longo prazo, mas essas são as altcoins aí que eu tô de olho, beleza? Deixa esse like aí, espero que você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no Desafio DeFi, valeu e é nóis!